Agora nós iniciamos. Bom, boa noite novamente a todas, todos e todos. Obrigado por estarem presentes. Vou fazer minha audiodescrição aqui. Eu sou Israel, sou um homem lido como branco, estou vestindo uma camiseta cinza, estou perdendo os cabelos, sou um homem gordo e estou conselheiro de cultura de Mato Grosso do Sul e sou professor de arte e artista visual, né? Agradeço a todos que estão participando daqui, desta nossa live aulão, né? Atrás de mim tem um repoussé de uma releitura, né, da Santa Ceia, e feito por uma artista daqui do estado de São Paulo, que eu estou em viagem, Ana Hirai, e ela e o esposo, na verdade, né? Bom, e agradeço, sobretudo, a proposta do colegiado setorial das artes visuais e aos técnicos, né, das artes aqui, servidores da Fundação de Cultura do Estado, para que a gente pudesse fazer esse aulão especial, voltado mesmo para o edital número 30, né, das artes visuais, que é o programa de exposições individuais. Tá? E quero que vocês, né, também se sintam super à vontade para perguntar. A perspectiva, né, da nossa live de hoje é apresentar o que é a Política Nacional Aldir Blanc, a partir dos editais de cultura publicados pela Fundação de Cultura, né, nesse segundo ciclo. A partir daí, eu vou apresentar algumas informações mais gerais, e vocês sintam-se livres para comentar ponto a ponto, inclusive os outros mediadores, né, quem eu agradeço novamente, o Renan Braz e o Leon Dias. E nós vamos, então, a partir desse geral, entrar no campo específico das artes visuais. Então, espero que vocês tenham lido o edital publicado. Nós estamos aí na última semana, né, Renan e Orion? Vamos fazer essa força-tarefa para nós termos muitas, né, boas inscrições, artistas visuais do estado todo, né, na perspectiva também de que as exposições circulem pelo estado, né? Sabemos que as vagas são poucas, os recursos são limitados, mas se a gente conseguir ter essa garantia da diversidade, né, territorial, de gênero, de propostas plásticas, eu acho que o objetivo da Política Nacional de Blanc, o objetivo da Fundação de Cultura vai estar sendo cumprido, né, em certa medida. E aí a gente luta, enquanto sociedade civil daqui de fora, para ampliar esses recursos no ciclo 3, né, e ampliar linguagens, enfim, né, mas é uma coisa que acontece nesse movimento mesmo da cultura, né, que é circular e que é movimento constante. Bom, é isso, vou abrir para o Orion Dias e para o Renan também se apresentarem, e aí eu proponho, né, iniciar a fala com esses slides que eu preparei, tá? Então, Orion. Boa noite a todas as pessoas presentes. Meu nome é Orion Dias, sou professor de arte formado em arte da UFMS, né, artista plástico, professor. Estou atualmente lotado na Fundação de Cultura, na difusão, e a gente responde por vários assuntos lá. Qualquer dúvida, tanto rua, como artes visuais, teatro, dança, a gente está lá pronto para atender todos. Obrigado. Obrigado, Orion. Renan. Boa noite, sou o Renan, trabalho na difusão cultural, sou formado em artes visuais e tenho uma pós-graduação em arte terapia, então tenho as duas opções. Atuo também junto ao Orion no mesmo setor de difusão cultural, e nós estamos aqui para hoje falar um pouco sobre o edital de artes visuais e provavelmente sanar algumas possíveis dúvidas que possam acontecer na hora da inscrição e do próprio objeto do edital. Muito obrigado. Eu vou passar aqui para outra aba, que é essa de apresentação. Vocês me avisem por áudio se o card está descendo. Sim. Beleza. Bom, a perspectiva, então, desse primeiro momento é apresentar, né, o que é a Política Nacional Aldir Blanc, quais os tipos, né, de modalidades ou tipos de incentivo, deixa eu baixar um pouquinho, e como, né, eu faço para participar dos editais estaduais, né. E aí é
é bem introdutório, né? Alguns de vocês já participaram do ciclo 1, mas pensando nessa perspectiva de que o vídeo vai circular e a informação fica, né? É importante que as pessoas tenham um pouco essa perspectiva, né? Do que é a política, para que ela serve, né? Como a Fundação de Cultura implementa essa política, né? Através dos seus editais, e o mais interessante, né? Como a gente consegue acessar esses editais, né? Então, a Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, ela é uma política de Estado, né, de ação continuada, a gente fala uma política de Estado, porque ela superou a perspectiva de ser uma política de governo, que é aquela que começa e termina com o mandato, né? Então, o representante, seja ele na esfera federal, distrital, estadual, municipal, ele pode, sim, criar ações de políticas públicas voltadas para a cultura, mas é uma perspectiva da gestão. Agora, com as legislações federais e com as pactuações feitas então, entre o MINC, os estados, Distrito Federal e município, essa política ela é perene, né? Então é uma ação continuada, aquilo que a gente chama de uma política de Estado continuada, tá? Deixa eu só abrir, porque mais alguém aqui pediu para entrar. Só um momentinho. Aqui, permitir todos. Pronto, acho que agora foi. Bom, e a perspectiva, então, da PNAB é trabalhar com os investimentos continuados, né? Não só investimentos no sentido dos recursos, mas das ações humanas, das formações, né? É uma política que visa estruturar o financiamento à cultura no Brasil, né? De forma permanente. A perspectiva de recursos destinado à PNAB, ela vai até 2029. O ciclo 1 foi encerrado no ano passado, e agora, né, em dezembro, a Fundação de Cultura recebeu os recursos do governo federal e se deram início às publicações dos editais do ciclo 2, tá? Então, tem 5 anos aí de investimentos, de perspectiva de investimentos, para que a cultura, né, acabe um pouco se emancipando e ganhando um protagonismo merecido, né, no cenário nacional, tá? E aí acontece como essa parceria? Uma parceria federativa, então os recursos saem de lá do governo federal, né, do Ministério da Cultura, que vem da onde? Né, dos nossos impostos, né, dos impostos seja nas pessoas, né, nos impostos que a gente paga enquanto pessoa física, as empresas, serviços, enfim, e eles são novamente distribuídos, né, pactuados pelos estados, o Distrito Federal e os municípios. É importante distinguir isso, porque nós temos também os recursos do próprio governo do estado para investir em cultura, como é o caso do FIC, por exemplo, né, do Fundo de Investimentos Culturais, que tem algumas ações. Uma delas é essa. Nós temos os editais, por exemplo, das feiras, né, culturais, os editais para o calendário oficial, né, como o Campão Cultural, como o Festival América do Sul, como o Festival de Inverno de Bonito. Então, esses possuem recursos, sobretudo, vindos do próprio governo do estado, às vezes complementados com emenda parlamentares, enfim, outros recursos, mas são de impostos diretos aí, né, de renúncia do próprio governo do estado, né? Numa outra perspectiva, a participação social é importante. Não tem como você realizar políticas públicas sem uma participação social. Poxa, mas a participação social é só na hora da gente captar o recurso, né, de disputar as vagas, né, que são seletas? Não. A perspectiva do governo federal é que essa construção ocorra desde o início, né, no mapeamento, nas escutas públicas, né, no desejo de fazer de olhar para o cenário e identificar metas que possam ser alcançadas, né? E aqui, então, desde essa formulação das políticas até a descentralização dos investimentos e das ações. E nós entramos naquilo, né, já apontado, que é o ciclo 2 estadual. Então, até o momento, né, estavam publicados 3 editais pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e esses editais podem ser acessados de 2 maneiras. O veículo oficial, né, que é o Diário Oficial do Estado, mas a gente sabe que é muito chato no sentido de que as informações estão todas dos órgãos públicos do Estado publicadas no mesmo Diário Oficial. Então, às vezes é chato baixar aquele Diário Oficial gigantesco e você se perder ali nas informações. Então, eu fiz essa sugestão, né, de vocês buscarem no próprio site da Fundação de Cultura, né, fundaçãodecultura.ms.gov.br. Lá tem uma aba, né,
de informativos ou das consultas sobre os editais. Tem sobre outras ações também, mas o que nos interessa, né, no momento, hoje, é falar dos editais. Então, essa é uma das perspectivas. Hoje nós vamos falar também da plataforma Prozas. Os editais da Fundação estão todos eles publicados nessa plataforma, tá? Que coleta essas informações, o acervo, né, a materialidade que vocês colocam dos trabalhos que vocês produzem também lá nos seus portfólios, currículos, nas informações. E esse processo parte para um segundo momento, que é o momento da análise do mérito, né, da fase de habilitação e da execução, né, que é a assinatura do termo e a execução do produto cultural, né, daquilo que você vai propor. Tá? E, atualmente, nós temos aí perspectivas desse investimento ocorrer de maneira direta, através das premiações culturais, quando você recebe por um trabalho ou por uma trajetória, né, já executada, aquilo que a gente chama de premiação cultural, os intercâmbios ou as bolsas culturais, que você recebe um incentivo para executar um trabalho, seja ele de circulação, seja ele de presença em uma feira de arte, em uma feira de artesanato, né, em um curso de formação, ou seja ele como um termo de fomento, né, que você recebe esse recurso e pactua, né, com a Fundação de Cultura, um produto cultural. No caso de hoje, né, uma exposição com as suas contrapartidas, enfim, mas uma exposição de arte. Tá? É importante apontar de que essa política ela veio construída por um outro arcabouço legal que estruturou, né, de maneira a buscar não só uma reparação, mas de buscar uma perspectiva de dar equidade de acesso às vagas, né, e aos recursos, propriamente dito. Então, todos os editais da PNAB têm políticas de ações afirmativas, né? Um mínimo de 20% das vagas destinadas às pessoas negras, né? Aquilo que se identifica quanto pessoas pretas e pardas, um mínimo de 10% das vagas para pessoas indígenas, né? Um mínimo de 5% das vagas para pessoas com deficiências, e, para além disso, todas as vagas que são chamadas das vagas gerais, vou dizer assim, elas precisam, em todos os editais, propor projetos considerando os aspectos da acessibilidade, né? Então, não só nas ações afirmativas em si, para garantia de vagas, quanto naquele produto que você vai entregar, ele precisa ser um produto cultural acessível, tá? Aí depois, se o Renan ou o Orion quiserem apontar esses aspectos, a gente pode conversar mais para frente, tá? Então, os projetos inscritos deverão apresentar um plano de acessibilidade física, comunicacional e atitudinal. E aí eu trouxe a lei, né, específica e a instrução normativa do MINC, mas isso a gente pode compartilhar também lá no nosso grupo do colegiado. E os editais que ainda estão abertos, estão aqui nesses tons mais vívidos, e os editais já fechados são esses que estão em tons acinzentados, tá? Então, nós temos aberto ainda o edital de intercâmbio, que é da dança, né, para os festivais, para a circulação da dança, circulação do teatro infantil, o de cultura de rua, o de circo, o prêmio Mestres e Mestras dos Saberes, e o nosso, né, que está aí em magenta, Fomento às Artes Visuais. Bom, com esse bocado de editais, e ainda tem alguns editais para saírem, qual que é o checklist, né? O que você precisa ter em mãos para se inscrever nos editais da Política Nacional de Blanc, publicados pela Fundação de Cultura na plataforma Prosa? Primeiro de tudo, pessoal, importante ler atentamente os editais. Então, eu gosto de fazer o seguinte: imprimo e grifo com marcadores coloridos para identificar o que é prioritário, ou qual campo pertence a portfólio, qual campo pertence a equipe, a prazos, enfim. Às vezes, a leitura, seja no celular, seja nas telas eletrônicas, aí cansa um pouco. Então, eu prefiro ir grifando e anotando, né, aquilo que é importante de organizar de documentação, tá? E até uma agenda de trabalho, né? Pensando que você está se inscrevendo no edital, não dá para deixar tudo para a última hora, né? Porque é um fluxo grande, às vezes, de inscrições, a gente não pode confiar 100% nem na nossa internet, né, nem na plataforma Prozas, porque podem ocorrer instabilidades, tá? Então, o cadastro é sempre feito de maneira virtual,
nessa rede social, né, que é a Prozas, vocês podem acessar, né, no prozas.com.br e preencher o seu perfil, né, enquanto pessoa física, pessoa jurídica, né, seja MEI ou pequena empresa, ou também a possibilidade, em alguns editais, de se inscrever enquanto grupo ou coletivo sem constituição jurídica, mas precisa ter um representante legal. Então, o perfil tem que ter um CPF ou um CNPJ, né? Bom, e atenção a essas etapas, né? A identificação, então você precisa ter as suas documentações sempre frente e verso, tá? Não se esqueçam disso. É importante entender que vão se pedir duas documentações que comprovem a sua atuação, que você mora no estado e atua no estado, né? Mas através de comprovantes, né? De residência, de água, luz, telefone, de até de pelo menos 2 anos e um comprovante mais recente de até 3 meses para demonstrar que você segue morando no estado, tá? Vou só dar uma pausazinha aqui porque alguém pediu para entrar. Tudo bem até aqui? Vocês podem abrir o microfone e apontarem alguma dúvida que venha a surgir. Bom, permitir todos, beleza. Bom, além disso, no ciclo 1, né, foi muito experimental, né, para os municípios, para o próprio governo do estado. Isso também será requisitado os seus dados bancários, obviamente, porque vocês estão fazendo um termo de parceria, né? Então, um termo de execução cultural. Nesse sentido, é importante destacar o seguinte: as contas das ITECs, das fintechs, como o PicPay, Mercado Pago, C6 Bank, Nubank, enfim, os cartõezinhos coloridos todos, eles não são bancos oficiais, né? Oficiais no sentido de que tem todo um arcabouço de comunicação entre as instituições financeiras, conhecidas por nós como os bancos tradicionais, e a Fundação de Cultura, ou enfim, os órgãos gestores e reguladores, né, dos recursos, que não são compatíveis com essas novas modalidades, tá? Daquilo que a gente chama de bancos. Então, é importante destacar isso para que vocês não tenham problemas no recebimento dos seus recursos, tá? Os comprovantes, né, de conta corrente, sempre em nome do proponente, e, preferencialmente, né, nesses bancos mais tradicionais. Se forem bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, maravilhoso, né? Até porque o recurso, ele tem essa perspectiva, né, de vir direto, mas ele também precisa ser fiscalizado de ponta a ponta, tá? Então, os bancos moderninhos aí, estão fora, né, na perspectiva de que eles não estão no regramento legal, tá? E aí isso não é uma decisão que cabe à Fundação de Cultura, essa é uma decisão das autarquias maiores mesmo, entre o Banco Central e essas instituições mais tradicionais, beleza? Outra coisa, obviamente o edital de hoje é focado nas artes visuais, mas os outros editais podem pedir outros tipos de documentação específica, né? Por exemplo, os editais voltados para o artesanato, para além dessa documentação, pedir ainda a carteirinha do artesão, com pelo menos 2 anos de atuação, ou a carteirinha do artesão ainda na sua validade, né? Então, tem essas questões. No nosso, são os 2 anos comprovados de atuação no campo das artes, tá? E aqui é o coração de qualquer projeto, né? Que é o teu portfólio, né? Diferenciar o currículo do portfólio, né? Coloco eles aqui juntos, porque o interessante é que tem, assim, informações, né, mais gerais sobre você, mas é o portfólio que vai demonstrar o teu tempo de atuação, né, o teu tipo de produção, diferente das informações sintéticas de um currículo. Então, estejam atentos a isso, tá? É importante que seja um arquivo único, né? Se possível, né? Contendo fotos, links, né? Vídeos, enfim. E certificados, né? Matérias jornalísticas, né? De veículos de imprensa, prints. Atenção aos prints, tá? Também com relação a datas. Não tem o mesmo peso você mandar um print em que a data de publicação está colocada naquele espaço e tem um hiperlink, e alguém que só mandou o recorte daquela imagem, tá bem? Porque a comissão de pareceristas é bem criteriosa
E essas pequenas diferenças podem definir você entrar ou sair, né? Então, quanto mais claro e mais acessível você permitir para a comissão de pareceristas, melhor, né? Fica para validar as informações que você está colocando, né? Não adianta você colocar, por exemplo, né, os meus colegas aqui, né, da live de hoje, mediadores, né? Eles vão colocar apenas o texto, né, de que tem a formação, assim como eu, né? Tudo filhote da Universidade Federal, né? Universidade Pública, coisa maravilhosa. Não basta apenas colocar, vai precisar colocar o diploma, né? Frente e verso do diploma, as especializações, enfim, né, as outras comprovações específicas para esse edital. Uma outra coisa importante, aí vale, vocês não são limitados a se inscreverem apenas no edital das artes visuais, tá? Entendam isso. Obviamente, você só pode se inscrever uma vez nesse edital, tá bem? Inclusive, pensem se vocês preferem construir uma proposta coletiva, né? E aí, nesse sentido, é mais interessante você somar forças. Até porque vocês vão precisar ocupar um espaço, né? Às vezes, uma quantidade de obra X não atende à demanda do espaço Y, né? Eu vou concentrar aqui a fala muito mais no Centro Cultural José Otávio Guizzo, porque os espaços já estão apresentados, né? Eu acho que isso... E aí, parabenizo, né, o Renan e o Orion aqui por esse trabalho, né, de auxiliar quem está querendo ocupar esse espaço a pensar como ocupar esse espaço, né? Não é fácil isso também, né? E às vezes isso, no primeiro momento, causa um estranhamento, mas isso é democratizar, né, as informações e auxiliar justamente ao pensar o que é uma produção, né, uma exposição de artes visuais, né, uma proposta de artes visuais. Bom, e o mais importante, pessoal, PDF, tá? Não mandem em doc, né, em documento aberto, não mandem em PDF bloqueado, aquele com senha. Se a comissão de pareceristas não conseguir acessar, você perde pontos na análise do mérito, né? Hoje em dia, primeiro é feito a análise sobre o seu produto cultural, sobre a sua trajetória, para depois se analisar as outras documentações, as suas certidões, enfim, tá? Então, muita atenção, muito cuidado, muito carinho na construção desse portfólio, tá bem? Não vou apontar aqui, mas em outros editais pedem cartas convites, enfim. Vou apontar quando o Renan estiver falando, né, sobre, ou o Orion estiverem falando sobre exposições em outros lugares que não são em Campo Grande, né, mas eu posso dar algumas dicas que talvez ajudem vocês a conseguirem outras pontuações melhores, né, mais elevadas pela comissão de pareceristas. E, como eu já tinha apontado antes, a comprovação, né, com no mínimo de 2 anos aqui em Mato Grosso do Sul. Poxa, eu vou me inscrever e eu sou uma pessoa PCD, um artista negro, um artista indígena. Faça isso, garanta o seu direito, né? Então, coloque os seus comprovantes relacionados a isso, porque isso não é um luxo, tá? Esse direito precisa estar garantido, ele é garantido por lei. E você inscrito ou inscrita em qualquer uma das vagas de ações afirmativas, você estará nessa vaga e você estará também na ampla concorrência, tá bem? É importante deixar isso bastante claro, tá? Um bom trabalho será um bom trabalho sempre. O importante é garantir que algumas pessoas que às vezes não tiveram acesso, por conta de repente, não ter uma trajetória de 20 anos nas artes plásticas, mas que tenham um bom trabalho, um trabalho coerente, competente, que acesse também os recursos públicos e ocupe com o seu saber, com a sua estética, com a sua poética, um espaço público, tá? Bom, e aí vou finalizar mesmo, para a gente já poder sanando as dúvidas, as contrapartidas. Muitos dos editais, né, da Fundação de Cultura no ciclo 2, elas têm esta cláusula, né, que é um adendo. Você vai propor uma exposição, mas entregará também uma contrapartida social, né? Então, a exposição, ela fica por um momento, né? Mas a contrapartida, ela gera um segundo impacto, é um segundo investimento. Aí sim, do próprio artista, através do recurso público, né, que vai criar uma onda. Então, você pode escolher como contrapartida social, e isso é obrigatório para todos esses projetos de circulação e de fomento, que pode ser uma oficina formativa ou
a contratação de educadores e mediadores para acompanhar, né, a visita o espaço e as visitas, né, às exposições, promovendo ações de mediação cultural, tá bem? E por último, como a gente já recomendou aqui, eu reforcei isso algumas vezes, não deixei para a última hora, então vocês podem ir alimentando a plataforma com algumas informações, às vezes as informações escritas primeiro, de repente, enquanto você organiza o seu material e depois sobe os PDFs, os documentos, os comprovantes, e certifiquem-se, depois que preencherem tudo, de lerem novamente o edital, vejam se está atingindo tudo aquilo que vocês desejam, se está atingindo os objetivos do edital, né? Tem questões que não são facultativas ao proponente, elas são obrigatórias, como a contrapartida, por exemplo, né? Atendeu tudo isso? Então, está na hora de enviar o projeto. A plataforma Prozas, né, tem uma perspectiva de salvar, né, o seu passo a passo, né? Confirmem se isso está sendo salvo, tá bem? E no final você precisa enviar a proposta final. Porque uma coisa é você se inscrever no edital, a outra é você alimentar esse edital com as informações, né, essa sua inscrição com as informações e enviar, né, esse seu cadastro, né, essa sua proposta para a Fundação de Cultura, tá bem? E as dicas finais. Isso vale para, né, para todos os editais, alguns têm uma questão mais específica do que outros, mas aí vocês podem entrar em contato com a Fundação, tá? Em alguns editais, no caso das bolsas culturais, pode haver a incidência do imposto de renda. Em outros editais, por exemplo, a pessoa proponente deverá arcar com os materiais, né? Se for propor oficina, poxa, já pensa nisso, né? Ou vai propor a contratação de profissionais para fazer a mediação cultural, né? Ou a visita mediada. Então, a contratação de pessoas e serviços. Planeje bem o uso do recurso, tá bem? Sobre os portfólios ou os links de vídeo, vocês podem adicionar, né, há uma limitação na plataforma, mas vocês podem adicionar hiperlinks, tanto no PDF, né, que vocês vão encaminhar do portfólio, quanto nas documentações complementares. Então, caso vocês venham adicionar hiperlinks, ou links ou hiperlinks de vídeos, testem para ver se eles estão disponíveis para todos. A gente sabe que algumas plataformas, e utilizem plataformas mais convencionais, né? Como o YouTube e o Vimeo, mas certifiquem que eles estão como vídeos públicos, porque nas duas plataformas também tem como você limitar o acesso aos vídeos. Então, sugestão, né? Abre uma aba anônima, cola o link que está no teu portfólio, que você pretende adicionar ao seu portfólio, e veja se ele abre, tá? Se o avaliador, a avaliadora não conseguir abrir link, o material é desconsiderado, né? Então, não é atribuído, aferido uma nota sobre esse item, por exemplo, do teu portfólio, né? As certidões, no segundo momento, para além da etapa de mérito, aí sim, a conferência das tuas certidões, das suas documentações, elas são obrigatórias na fase de habilitação. Então, que é essa segunda etapa, né? Faça a emissão pelos sites oficiais, tá? E assinaturas, poxa, usa a plataforma Gov. Se eu preciso comprovar alguma questão orçamentária, né? Utiliza a Receita, a Secretaria de Fazenda, né? As certidões negativas do Tribunal de Justiça, mas busquem sempre os links oficiais, tá bem? Por último, já reforçando sempre, portfólio, né? Digital, colorido, organizado, tá bem? Muitos organizam o portfólio por ações, você também pode organizar por cronograma. E aí eu acho que é muito mais interessante do trabalho recente para o trabalho, né, mais antigo que você queira dar um destaque, né? Entenda que não precisa demonstrar todos os trabalhos que você realizou, né, na tua profissão, enfim, na tua atuação enquanto artista visual, né? Mas tem algumas maneiras de organizar e talvez, né, os trabalhos mais maduros, mais recentes, são aqueles que podem chamar atenção, né? Então já coloquem eles no primeiro, né, nas primeiras páginas ali, tá bem? Causar já esse impacto visual. Dúvidas? Essa é a hora que a gente começa a abrir. Depois disso eu vou apresentar a plataforma para vocês, mas eu já deixo aberto aqui para a gente sanar as dúvidas. Pode levantar a mãozinha, colocar no chat. Daniel está em primeiro. Podem ir levantando também.
Daniel, pode fazer. Se você preferir pelo chat, eu abri o microfone, tá? Oi, Esteja à vontade. boa noite, tudo bem? Boa Boa noite a noite. todos. Eu queria, é uma dúvida boba, mas a conta, eu li o edital e às vezes ficou meio. Tu comentou, mas ainda ficou meio difuso na minha cabeça. A conta do banco que a gente vai usar para fazer o edital, quando a gente for receber o recurso, ela tem que ser aberta especialmente para essa oficina, não pode ser uma conta que a gente já tenha para esse projeto. Orion, Renan, querem responder ou eu posso responder? Pode responder. Então, beleza. Não, diferente da Paulo Gustavo, que era aberta uma conta específica, né, a lei Paulo Gustavo, nesse não. Pode ser uma conta já usual sua, né, desde que você seja o titular da conta, Daniel, isso é importante. E dos bancos tradicionais, o que eu aponto? São aqueles que têm agência, né? Então, esses são os bancos tradicionais, tá? Mas é uma conta sua apenas. Ah, tá bom. E outra coisa que eu queria só, assim, deixar mais claro na minha cabeça, quanto à questão da planta do espaço. Ela tem que ter alguma certificação específica? Vocês têm algum padrão? Ou ela segue mais ou menos aquele mesmo modelo do que tem no site da Fundação de Cultura? Porque acho que vocês disponibilizaram um modelo da planta dos espaços, né? Tem que ser mais ou menos daquele jeito? Eu posso fazer essa. Ótimo. Vamos lá, Daniel. Ali na própria plataforma do Prozas tem a planta baixa das duas galerias, certo? Chegou a ver esses arquivos? Sim, sim, sim. E aí tem com as dimensões, que é o arquivo colorido, que ele vai falar de toda a dimensão dessas galerias, e tem um em preto e branco. Esse em preto e branco, você vai utilizar ele para fazer o croquis dos seus trabalhos ou projetar algo ali. Então, você vai utilizar essa planta que está ali para poder fazer isso, entendeu? Ah, sim, entendi. Perfeito. Se a gente for fazer algum outro espaço, então, a gente precisa da planta do espaço, mais ou menos, O nesse espaço. projeto. Isso. Ah, tá. Porque E aí o croquis acaba sendo a gente que vai produzir, então, isso, nessa situação. Entendi. porque a ideia do croquis é o seguinte, é dar liberdade criativa para o artista, ver como que ele vai dispor as obras dele no espaço, né? Porque na hora que o avaliador estiver olhando, ele vai perceber, porque é um individual, ele tem que ter uma noção de que o artista tem um volume satisfatório de obras que vão para aquele espaço. Então, por exemplo, aqui, ó, o próprio, tá aqui sendo, né, a Veganeck. Então, a gente tem a entrada dela aqui. Então, dentro dessas paredes, você vai dispor, eu quero fazer uma individual que eu tenho 3 séries diferentes, eu tenho tantos trabalhos, eu vou... Renan, só uma coisinha. O Daniel é de Campo Grande? Sou de Jardim agora. Eu, na verdade, sou treslagoense, já morei em Dourados, Campo Grande, mas agora estou em Jardim. Então você vai fazer exposição em Jardim. Sim, eu estou procurando um espaço aqui, já está quase tudo certo, e aí a gente está vendo a questão da planta agora, né? Para ver como é que vai ser feito. Aí essa questão da planta é isso. Você vai colocar aqui, tipo, você pode fazer uns quadradinhos na parede colorida, e embaixo você fala série tal, que isso vai estar lá aparecendo no teu portfólio. Porque a pessoa, na hora que ela estiver olhando o seu projeto tipográfico, seja croquis, seja render, a forma como vocês encontrarem aí de resolver isso, né, fica fácil de visualizar isso sendo exposto. Ah, perfeito, perfeito. Por exemplo, eu poderia pegar algumas fotos do espaço e disponibilizar para vocês poderem visualizar, poder colocar algumas imagens, alguns moldes, algumas coisas para trazer, ou isso já é over, assim? O que você acha? Isso já seria um a mais, se você quiser. É um a mais, porque o mínimo que a gente pede, por exemplo, é que tenha a planta baixa e mais ou menos a disposição dessas obras. Agora, se você já conseguir, tiver equipamentos aí que você dê conta de utilizar, né, algum software que permita a visualização dessas obras na parede, já é um a mais e fica interessante também. Outra Tá bom, sugestão que eu obrigado. tenho também é a questão do que você falou do banco, o Daniel. Eu sugiro que vide Caixa Econômica, porque Caixa Econômica tem enrolado muito a questão de pagamento, viu? Ah, sim, tá bom. É, Santander, Itaú, esses outros bancos aí, o que o senhor acha? O senhor é seu pai, guri feio. Tá certo, tá certo. Daniel, eu sugiro o Banco do Brasil, Daniel. Tá bom, beleza, obrigado. Daniel, na galeria, você ficou claro? Ficou sim. Muito obrigado, gente. Imagina. Daniel, obrigado, viu, pela pergunta. E não é uma pergunta
Qual foi a palavra que você usou? Boba. Boba. Não é. Nenhuma pergunta é boba, tá? Pode servir para outras pessoas pensarem também sobre esse processo todo. Inclusive, eu vou levantar aqui uma questão, aproveitando o espaço, né? Eu acho que essas perguntas têm que ser sanadas mesmo, porque eu já ouvi já chegou até nosso conhecimento, alguns participando, se perguntando se haveria necessidade de engenheiro para poder fazer esse tipo de trabalho. Né? Ah, eu vou precisar de um engenheiro para um projeto discográfico. Não, gente, vocês não precisam contratar nada por enquanto, a não ser que vocês, por exemplo, eu quero uma luz focal diferente, eu quero criar uma parede aqui de drywall que vai mudar a passagem do público. Então, aí vocês talvez precisem pelo menos um design de interiores, mas de um engenheiro ou coisas assim, não. Né? Então, aqui a ideia é facilitar esse projeto para que vocês consigam executá-lo, e o valor ele já contribui com uma certa quantia interessante para que vocês também criem, não só com as obras, mas também com o espaço. Né? O espaço que você está expondo é uma vitrine do teu trabalho, ele conta uma história. Então, é importante que o espaço também conte uma história do seu trabalho, da sua trajetória, da sua poética. E eu acho que a intenção da expografia aqui nesse momento é isso. Vocês utilizem também parte da verba para pintar uma parede, para colocar uma parede falsa, ou trabalhar uma iluminação diferente e que vocês achem interessante. Não é uma regra que isso aconteça, mas seria muito interessante que isso pudesse vir junto dentro de um projeto. Tá bom, obrigado, gente. Muito obrigado, de verdade. São coisas que a gente às vezes deixa para depois, e aí, quando a gente vê, a gente fez alguma coisa errada porque a gente não perguntou, né? Obrigado. Obrigado, Daniel. Fernando. Boa noite, Fernando. Tá aberto aí. Oi. E aí, tudo bem? Estão escutando? Estamos sim, Fernando. Oi, e aí, tudo bem? Tudo Boa noite certo. para vocês. Boa noite. A todos, a Orion, a você, Israel. Eu cheguei um pouquinho atrasado, demorei uma meia hora para entrar aqui. Não sei se você comentou sobre isso. É sobre a previsão de data de início de execução do projeto. Eu tenho uma certa dúvida aqui, tá? Em relação geralmente uma exposição ela é de 30 dias, né? Então, não sei como é que vai ser, se são 12 meses, e são 8 contemplados, né? Se eu não me engano, ali. Eu tava no seu edital aqui, são 8 contemplados, né? Isso. Posso até abrir aqui o edital. É até legal você apontar isso, porque foi dúvida de outras pessoas, né? Por exemplo, a Larissa mandou essa dúvida também, e é ótimo que você pergunte. Então, como eu entrei um pouquinho depois, eu não sei se você comentou sobre isso, mas ainda não. Uma questão, porque a ocupação, geralmente, uma exposição de artes visuais, ela é de 30 dias e tal. Então, eu fiquei nessa dúvida sobre essa ocupação, se seria 30 dias. Eu não sei se são 12 meses, dividido entre 8 contemplados. Como é que funcionaria esse período de exposição? Renan, Orion, eu posso complementar até, inclusive, em relação a isso, mas vou deixar para vocês primeiro. Tá. Fernando, oi, Renan. Sim. Oi, tudo bom? Beleza. Fernando, a ideia aqui, como a gente está abrindo isso para o Estado, você não trouxe isso exatamente na tua dúvida, mas eu vou colocar também porque eu acho pertinente. Como a gente está abrindo para o Estado, ela não vai ser só no Otávio Guizo, né? Então, ela pode acontecer em qualquer lugar do Estado, e geralmente é isso que você trouxe mesmo. Uma exposição, ela dura no mínimo um mês, assim, pode se estender a 3 meses, dependendo do conceito, né? Mas a média é entre 1 mês a 3 meses, por aí, o que você quiser propor dentro do seu trabalho, tá? Tá. Até por conta da questão de, por exemplo, estou lá na contrapartida, quero fazer oficina, aí você também pode diluir o tempo maior dessa oficina. E também para pensar que a exposição ela fique ali pelo menos 1 mês para chegar, para alunos irem visitar, as pessoas passarem, né? A intenção nossa é que a comunidade visite o espaço. Então, não ficou muito fechado esse período, porque, primeiro, é um edital para o estado inteiro. Então, pode ser
que as pessoas elas ocupem outros espaços além desses que estão sendo sugeridos em Campo Grande, né? E aí pode ser um acordo que fique mais tempo dentro desse espaço, pode ser um acordo que, né, às vezes a pessoa, tenho aqui um espaço bonito que me pediu para deixar mais tempo, então aí vai de acordo com o que você fez com aquele espaço. Mas a sua execução tem que estar dentro de entreguei, está ali o meu trabalho, né, está aqui a minha contrapartida, e mais ou menos nesse sentido. Agora, para Campo Grande, a gente faz a sugestão de 1 mês a 3 meses mesmo, ou qualquer Sim. Eu imagino que seja depois que estejam todos os contemplados ali, que seja feita uma distribuição, talvez, né? Isso, porque tem até, do tempo, do espaço, né? tem até aqui, ó, no artigo 4 do capítulo 1 do objeto, ele fala: a população futura definirá as datas e os períodos, né? Justamente para poder organizar melhor isso. Então, ali onde vocês vão colocar o tempo de exposição, vocês vão definir mais ou menos tempo, não necessariamente qual o período. Exatamente, porque como a gente está assim, daqui a pouco você está fazendo uma exposição e você tem que produzir a exposição e em 3, 4 meses não dá, né? Então, todo mundo vai meio que jogando para o segundo semestre. Isso. Então, a gente pode acontecer de ter algum, assim, todo mundo querer na mesma época. E a gente vai se organizando com isso também. Tá. Para não prejudicar ninguém também. Tá ótimo. Ótimo. Deu bem. Respondi, Fernando. Ficou faltando alguma coisa? Sim, não, é isso aí. E só mais uma outra questão. Em relação à segunda sala ali, que é, como é que é o nome? Não é a Vega Neri, é a outra? Inês Correia. Que é a do lado ali, um pouquinho menor, né? Não necessariamente a proposta já tem que ter alguma ocupação ali, ou já, se a gente quiser ocupar aquilo ali no momento da exposição, a gente já tem que apresentar um projeto, ou pode ser depois adicionado à exposição algum... Não. Então, por exemplo, assim, a primeira que você tem que ocupar obrigatoriamente é a Vega Neri. Sim. Aí a Inês Correia é opcional. Então, se você, por exemplo, já tem uma ideia de talvez você ache que vai ocupar a Inês Correia, já coloca dentro do projeto que você quer. Tá. Porque como a gente vai montar ainda todo o calendário de exposição e tudo mais, pode ser que a gente não encaixe depois. Sim. Então, quer dizer que se quiser ocupar essa outra galeria, seria bom já fazendo o projeto agora, já antecipando para essa ocupação também, né? Isso. Então, por exemplo, vai que você quer fazer... outra coisa importante. Eu acho legal falar. Eu estou fazendo uma mídia aqui, e aí meu trabalho ele passa por várias mídias. Não tem problema também. Sim. Colocar a mídia ali que você quiser, de repente você quer usar a galeria Inês Correia para fazer uma instalação. Você vai ocupar a galeria inteira com uma instalação, que é um trabalho grande. Tá. E aí tem também. Seria um anexo, entre aspas, seria uma segunda parte da exposição que está acontecendo ali na Vega Neri, que pode ser ampliada para uma outra proposta ali dentro do mesmo tema, lógico. Perfeito. Tá bem, entendi. Tá bom? Ok, obrigado, tá? Imagina. Valeu. Não sei se o Orion quer complementar. Não, até a questão quando ele falou mínimo mês de exposição. Quando a gente fala em artes visuais, sim, né? Agora a gente vai falar em instalação, tem que ser no mínimo 2 meses, né? Até 3 meses. Exatamente, porque pode ser um pouquinho mais complexa, né? Então, toda uma montagem para 30 dias, às vezes, pode ser curto, né? Não esqueça de colocar período de montagem e desmontagem do trabalho de vocês. Quanto tempo vocês demoram para fazer isso? Sim. Tá? Isso é importante ter. Não precisa ter data, né? Mas coloca lá, tantos dias para montagem, tantos dias para desmontagem, né? Isso é importante ter, porque a gente precisa saber quanto tempo vocês demoram para entregar a galeria para a gente, do mesmo jeito que vocês pegaram. Tá. Obrigado. Posso só fazer uma adição, porque eu acho que vocês já contemplaram muito bem em relação ao Centro Cultural José Otávio Guizzo, né? Mas as galerias do interior, ou os espaços, né, do interior, às vezes não é tão fácil assim conseguir, né, ou de repente, essa métrica do espaço, né? Mas o que é legal
para quem for expor no interior, e considere, inclusive, quem é da capital expor, né, ou propor oficinas em outras cidades, né, do interior, mas aí pensa no projeto para isso, né. Peçam, né, já na proposta, quando vocês estiverem fechando essa semana a proposta, cartas de anuência, né? Então já tragam instituições parceiras para que vocês, né, eu acho que isso dá mais credibilidade, né? Não é sobre a qualidade do trabalho artístico de vocês, mas sobre a proposta, né, de construção desse projeto, né? Então ter instituições parceiras, né, prioritariamente espaços públicos, mas não obrigatoriamente, né, desde que eles sejam gratuitos, é isso que o edital pede, já é ótimo, né? O seu trabalho adquire um peso maior, né? Então demonstra que você tem aliados, né, que vão ceder um espaço apropriado para tal, e eu acho que isso é muito positivo para quem está avaliando, né? Então considere essas alianças, né? Na cultura, né, a gente sempre precisa trabalhar juntos, né? Então trabalhem juntos com essas instituições, né? Então pense nos aparelhos, às vezes oficiais, como bibliotecas que tenham espaços possíveis para tal, né? Centros comunitários, vou dar um exemplo daqui de Três Lagoas, né? Para quem, né, às vezes tem em outros municípios, né? Além das bibliotecas, enfim. Casa do Artesão, né? Às vezes tem um espaço específico para as formações, né? Então, se você já tem um espaço de exposição na biblioteca, poxa, mas eu vou fazer ação no mesmo município, mas num outro espaço. Então, é legal pensar, né, nessas relações da ocupação, né, dos espaços públicos, e se não for possível públicos apenas, mas dos espaços gratuitos, né, a toda a população de Mato Grosso do Sul. Tá? Mais perguntas? Deixa eu só tirar essa... Vou voltar para o digital. Daniel, manda ver aí. Eu tenho mais uma com relação aos recursos de acessibilidade. A gente pode produzir os recursos, nós, enquanto artistas, por exemplo, audiodescrição. Eu preciso ter algum curso de audiodescrição ou alguma coisa, no caso de exposições visuais, né? Eu imagino que o recurso áudio seja muito importante, mas eu tenho uma certa reticência quanto ao ambiente daqui de Jardim, se eu vou achar alguém para produzir materiais táteis, para produzir outros recursos de acessibilidade. Fora a questão do espaço, que eu acredito que já, pelo que eu observei no espaço, existem algumas conformidades ali. Mas também talvez não tenha tudo, né? Por exemplo, a questão do banheiro com acesso a... com acessibilidade, né? Com rampas e tudo mais, eu acredito que sim. Mas o banheiro adaptado, essas coisas mais específicas, eu não sei. O intérprete de Libras, por exemplo, não sei se eu teria. Então, teria que ir para divulgação e a legenda escrita, entendeu? Até que ponto a gente tem uma autonomia nessa questão da acessibilidade e qual o ponto de mutação ali que vocês acham que é bom procurar um profissional para fazer? Renan Orion, ou eu posso iniciar? Pode começar. Tá. Bom, eu coloquei aí na tela essa questão da acessibilidade, né? E aí, é importante até essa pergunta, porque a gente acaba se especializando, às vezes, né, numa competência técnica voltada para a produção artística em si, e esse é um grande desafio não só para os artistas visuais, tá? Mas para todos os editais da Política Nacional Aldir Blanc. O que demonstra que, em certa medida, esse público, né, nunca foi considerado enquanto público, ou nunca os espaços, ou menos vezes os espaços foram pensados para as pessoas com deficiência, né? E aí, até onde eu posso ir? Aquela questão do orçamento é importante, justamente, às vezes, para sanar uma lacuna, que às vezes é uma lacuna de formação técnica em si, né, que você pode, inclusive, contratar uma equipe especializada ou uma equipe do audiovisual e depois um profissional, né, seja ele tradutor ou intérprete de Libras, ou, de repente, se você fará uma obra tátil, faça um orçamento do que, de repente, de uma maquete ou de uma estrutura impressa em 3D, ou fazendo uma assemblagem, e pensa em trabalhar com os artesãos. Então, assim, tem várias possibilidades de você contornar essa situação, né?
O que pede a instrução normativa para todos os editais é isso, que tenha pelo menos uma atividade, né, no momento expositivo, com tradução e intérprete de Libras, e aí pode incluir a abertura, a mediação, uma ação formativa. Tem que ter um recurso de audiodescrição em pelo menos uma atividade, e aí considerem os vídeos, né? Inclusive vídeos na publicidade dos produtos de vocês, os vídeos também para os professores, eu acho que isso é muito legal, né? Pensar nesse público, eu acho que um acerto desse edital é considerar que o museu, a sala de aula, né, e a vida cotidiana, eles estão conectados, né? É a pessoa que transita lá no centro da cidade, que está no camelódromo, ela está ali também dentro do museu, e depois ela vai à noite estudar, né, vai para a EJA, enfim. Então, assim, considerem esses espaços, né? Às vezes o espaço tem uma rampa, vamos dizer aqui, Casa do Artesão lá de Três Lagoas, né? Eles têm a rampa de acessibilidade. E aí no banheiro está faltando o corrimão, sabe? Para além do vaso, né, que já é acessível, mas está faltando aquele apoio, né? E é uma possibilidade. Cadeiras para pessoas obesas é uma possibilidade também. Então, assim, existem vários recursos que vocês podem pensar uma parte do teu orçamento, né, para ou contratar profissionais, ou estabelecer, né, relações contratuais para um serviço, né, ou insumos que auxiliem vocês a se adequarem ao capítulo da acessibilidade, tá? Então, acho que é um pouco nesse sentido, assim. Então, é permitido, sim. Você não precisa resolver tudo sozinho. Isso é importante. Eu vou só fazer um ponto aqui. Vocês não precisam fazer tudo isso sozinhos. Lembrem-se, quanto melhor distribuída a renda, mais interessante é para quem for parecerista. Então, por exemplo, se você já está colocando lá o teu cachê um valor considerável, né, porque o artista ele tem que receber o cachê dele por estar fazendo o trabalho. Então, se você já pensou no valor legal ali para você enquanto cachê, e aí você vai começar a colocar você em várias instâncias também dentro do edital, não é que seja proibido, mas é que vai ficar estranho, né? Não vai ficar legal. Então, eles vão olhar para a pessoa que está vendo quem está distribuindo melhor a renda, porque pensando nisso, né, distribuir melhor a renda, e também as pessoas que têm as capacidades para isso, né, no sentido de, o fulano aqui está conversando com uma equipe que é especializada em acessibilidade. Então, ele fez um orçamento com essa equipe de quanto ficaria para. Então, você não precisa chegar com esse material pronto, você precisa ter um orçamento disso, de quanto que essa equipe vai cobrar para você executar aquilo ali. Então, aquele lugar me cobrou tanto. E outro lugar interessante para a gente olhar, eu vou até compartilhar aqui no chat com vocês, é a tabela SALIC, que é a tabela que o governo usa para projetos, ela é uma tabela oficial, tá? Então, por exemplo, eu não tenho noção de quanto que fica isso agora no meu projeto, mas você pode pesquisar a média na tabela SALIC, tá? Vocês podem ter uma noção disso daí na tabela SALIC, óbvio que vocês tiverem os lugares, os contatos, as pessoas, né, para ir atrás, pesquisar melhor também, mas a tabela SALIC, ela é um lugar confiável e aceito para poder retirar dados de valores e montar planilhas, tá? Ótimo, Renan. Pronto, Orion? perfeito. Já complementando a pergunta, quanto a a questão do orçamento, né? Se por algum acaso a gente vê que tem um diferencial, alguma coisa, a gente fez um orçamento, houver no meio do caminho alguma intercorrência, alguma coisa, como que a gente faz para justificar esse processo, para trazer que, tipo assim, olha, a gente fez um orçamento, acabou que aconteceu alguma groselha, alguma coisa, aumentou ou diminuiu o preço, ou a gente fez uma base de investimento, alguma coisa, e às vezes ficou discrepante por alguma alteração de valor, alguma inflação, alguma coisa, por um insumo que foi comprado, às vezes veio com valor diferente. Como que a gente faz para a gente justificar isso de uma maneira adequada, assim, que não fique pensando, não, então tá um disparate aqui, né? Na tabela tá uma coisa, no projeto tá outra, e na hora que foi comprar, o recibo veio em outra coisa. Vocês têm alguma dica para a gente de como que a gente pode fazer o manejo disso? Meu primeiro edital com esse viés, assim, trabalhando especificamente com planilha orçamentária e tudo mais, com contabilista, então queria tirar o máximo de dúvida com vocês sobre isso agora, já para não ficar no sanha depois.
deixa eu só fazer uma intromissão aqui. O Orion estava com raciocínio acerca da primeira pergunta, né? Então, eu vou pedir para o Orion só complementar, então, a fala do Renan, e aí a gente já vai para essa sua pergunta. Não, só uma pergunta para o Daniel. Você colocou um contador no seu grupo? Tem contato com um contador, sim, para ele poder estruturar essa parte, porque a planilha orçamentária fica justamente como um desafio para a gente, né? Então, o contador ele é uma parte muito importante desse projeto, com certeza. Verdade. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você falou que você tem o valor, vamos supor assim, eu comprei lá na minha planilha 10 canetas e coloquei R$10 cada caneta. Quando eu fui comprar a caneta está R$5. Tá, beleza. Aí eu procurei na planilha também que ia comprar 10 pincéis a R$15. Quando eu fui comprar o pincel, ele está a 16. Essa diferença que você está falando? Isso, nesse sentido, né? Por exemplo, às vezes eu pego algum saldão, alguma coisa, o produto vai estar mais barato, entendeu? Responde, Renan. Vou responder isso daqui. Provavelmente teu computador vai te orientar quanto a isso, mas é importante que vocês deixem uma margem de erro dentro da planilha, um valor, né, de 10% por aí, para essa margem de erro de acontecer alguma coisa dentro dessas compras, essa questão de mercado, valores, né? Então, geralmente a gente tem dentro da planilha um valor específico ali para ser a margem de erro, a gordura, né, a gente chama assim também, do que pode dar errado, né? Ou pode ter mudado o preço, ou pode ter mudado a situação. Então, deixem um valor, assim, dentro da planilha de vocês para isso, para vocês manobrarem esse dinheiro caso isso aconteça. O que não pode acontecer é você que, tipo, você pediu 30 mil, e aí você diz 30.500 reais. Isso não vai acontecer nunca. Então, o que você pediu é aquele 30 mil, você vai ter que se virar em 30 mil. Esse remanejamento já é uma outra situação. Depois a fundação depois te ajuda nessa orientação, que é o pessoal do financeiro, né? Agora, a minha fala, voltando, então, entendeu, Daniel? Entendi. Já tem um norte. Muito obrigado. Beleza. A sua fala, Israel, é interessante que, assim, é uma coisa que a gente normalmente esquece, que é a minoria, e aí a gente, quando vê esse edital de artes visuais, ele vem com uma roupagem nova, a valorização do trabalho do artista. E aí, quando você me vem com... agora fugiu a palavra. Como é que chama o negócio lá, Renan? O que é expografia e... Isso, é que a gente lá, isso virou piada lá na nossa sala e eu fico só com a palavra errada na cabeça. E eu vou falar agora a palavra certa, eu esqueço, né? Então são palavras novas que vêm para valorizar o artista, né? O trabalho do artista, a organização do artista, né? E aí é uma coisa que a gente está perdendo, é a valorização do artista plástico, né? E aí a gente vê no FIC, né? Como é que foi o FIC? Foi feio para nós, né? Pouca gente se inscreveu, né, Israel? Você viu aquela palhaçada, gente? E assim, e o FIC é muito mais chato, né? Eu lembro de uma obra lá que do livro lá que a menina digitou o número errado, perdeu, né? Então a falta de atenção é complicado, né? Então eu falo para o pessoal assim, essa oportunidade a gente está valorizando o trabalho com esse edital. Era só isso que eu queria falar. Obrigado, Orion. Ô, Fernando, você está inscrito aqui? Eu vou só fazer uma mediação aqui no meio da fala dos dois colegas, mas já fui muito contemplado. Em relação à questão da planilha orçamentária, existem duas possibilidades, né? Uma, como o Renan já apontou, né, buscar uma orientação de como colocar isso enquanto uma reserva, uma gordura financeira. Outra possibilidade é você embutir essa gordura financeira ou parte dessa previsão para o que está imprevisto, né, para o imprevisível, no teu cachê de artista. Por quê? O que muda, por exemplo,
da Política Nacional de Blanc, né, que segue esse regramento federal, e os atos normativos, né, dentro desse arcabouço legal, e o FIC, que vem do regramento do Estado. A prestação de contas, ela é diferente, né? Enquanto no FIC, a prestação de contas é pelo item orçamentário, e aí depois é feito, obviamente, né, averiguado se esse item orçamentário corresponde àquela entrega. Na Política Nacional de Blanc, se avalia se você entregou o produto que você escreveu, né? O teu projeto, a tua proposta. Se o teu projeto e a tua proposta foi entregue, o pincel custando 8, 10, 12, mas estando justificado ali, e aí é importante ter essa troca, né, sempre com a fundação, porque é um projeto. O projeto está sendo escrito hoje com valores de mercado, né, hoje ou dos últimos 12 meses. Né? Por exemplo, a tabela Salic, por exemplo, utiliza valores já pagos. Né? E aí você pode consultar a tabela, o Renan colocou aí o link, para ter essa previsão. Mas embora é uma preocupação importante, o produto cultural, ele é olhado na PNAB com um peso diferente do que no FIC, tá? Então, sim, dá trabalho para o seu contador, se ele já está na sua planilha orçamentária, ele já vai receber por isso, deixa ele queimar um pouco a cabeça, né, em relação a isso, e você pode ficar um pouco menos tensionado com isso, para se focar mesmo na questão da expografia, na questão da montagem, né, do prazo mesmo, porque o produto cultural na PNAB, a prestação de contas é muito mais pela sua entrega artística do que pelo cumprimento da tua planilha orçamentária ipsis literis, né, como ela está enviada no momento da sua inscrição no edital. Tá? Renan, ainda é sobre essa pergunta ou é... Tá. Então, beleza. Eu vou abrir, então, para o Fernando fazer a pergunta dele, e aí depois para você. Oi. E aí, Israel? Seguinte, ainda tenho dúvidas em relação às duas galerias lá. Entendeu? O que é primordial? Que a gente ocupe a Vega Neri, tá? Porque são duas, né? E a outra aqui, eu estou olhando aqui, para saber quem que é, desculpe. Inês Correia. Mas, Inês Correia. Eu puxei aqui na planta baixa, porque é uma pessoa que a gente tem que considerar também, né? Dentro da Vega Neri, dentro da casa Otávio Diza. Então, Israel, se o projeto não necessariamente ele precisa ter a outra galeria ali, tá, da Inês? Não, né? Não precisa. Veja aí o condicionante. Poderá ser estendido. Poderá ser estendida como se fosse um adendo. Isso, exatamente. Que enriqueceria a exposição que está ali na Vega Neri. Certo? Exatamente. Então, quer dizer, se apresentar uma exposição da Vega Neri e não apresentar na Inês Correia ali, então não perde ponto, digamos assim. Não. Tá, isso é um acréscimo que vai enriquecer a exposição, no caso, né? Mas, mais importante, se tiver também, né, claro que tem o seu valor, né? Inclusive, de repente, de repente, o trabalho, o resultado da oficina, ocupar a galeria Inês Correia. Sim, exatamente, né? exatamente. Então, é uma oficina de 12 horas, né, no mínimo. Mínimo, 12, então, seriam, no mínimo, 2 de 6 horas. Então, de repente, o trabalho, a conclusão da oficina pode ocupar a galeria, né? É que já tem uma oficina lá embaixo, né? Também tem, então poderia ser feito ali em cima Por isso que eu perguntei para você se tem que haver uma conexão, lógico, né? Mas se aquilo ali é fundamental para a principal, que é na Vega Neri. Não, né? Mas o ideal não, entre aspas, o legal é se tivesse um jeito de ocupar aquele outro espaço ali também, né? Se fizer sentido na tua proposta. Exatamente. Eu acho que é isso. Mas o que está valendo é a Vega Neri. Em Campo Grande, sim. Vale ressaltar, né, que o Centro Cultural José Otávio Guizzo recebeu investimentos públicos e, assim, tá um espaço lindíssimo, você sabe muito bem disso, e esse espaço precisa ser ocupado, né? Então, acho muito acertado, né, de ocupar esse aparelho cultural que está pronto, né? Está pronto. Tá bom. É isso.
Tá bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Joia. Eu acho que isso que o Fernando trouxe agora é importante até pelo que eu vou falar, né? Eu acho que é interessante a gente frisar de novo que o que precisa acontecer, ocupar a galeria Veganelli em Campo Grande, né? Isso precisa, não tem como fugir dessa situação. Ah, Renan, eu sou artista, tenho comprovação de 2 anos como artista, isso estou falando genérico, né, agora. Mas eu gostaria de pôr mais trabalhos meus que ainda não estão prontos. E aí, eu estou finalizando esses trabalhos, eu estou em processo com esses trabalhos, e eu acredito que seria interessante colocar eles nessa exposição também. Ou então eu tenho um trabalho que não necessariamente demanda um tempo de produção, mas que, por exemplo, demanda aquisição. Vai que eu quero fazer uma arte objeto, vai que eu quero fazer uma obra nesse sentido que não demanda um tempo grande de produção, mas ela demanda um aporte financeiro para isso. O que você pode fazer? O que vocês podem fazer? Tá? Isso é uma sugestão e isso é muito legal também. Fazer croquis desses trabalhos e colocar no portfólio também para apresentação e dentro da planta. Então, ó, a minha exposição vai contemplar esses trabalhos que eu já tenho, esses daqui, e eu tenho a ideia de produzir mais esses X trabalhos aqui que estão em croquis apresentados em portfólio, que também vai ser anexado ali na planta. Que isso é legal também acontecer. E, de repente, vocês podem usar a Inês Corrêa para isso. De repente, vocês podem usar a Inês Corrêa, que nem o Israel falou, para a continuação, para a apresentação dos trabalhos que ocorreram em oficina, que isso é muito legal, porque, de novo, o público, ele sai de um lugar de apenas espectador, o público, ele vai virar parte da obra, né? Ele vai virar parte da mostra. Então, o público, ele passa a ser, além de passivo, né? Ele se torna realmente ativo ali dentro da situação, ele se manifesta presente a partir do momento que ele coloca um produto dele também ali. Uma ação de mediação ali seria incrível, né? Totalmente. É um adendo que tem que ser planejado já agora para possivelmente ser executado. E aí a gente está falando muito de oficina aqui, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para mediação, pois, né, tem algumas experiências como mediador cultural. E seria muito interessante também, gente, vocês procurarem, quem não quiser fazer oficina, ou quem quiser fazer oficina e mediação, pode também fazer os dois. Nada proíbe que você faça os dois se vocês quiserem, tá? Então, a mediação, vocês podem contratar alguém formado em artes visuais, tanto bacharel quanto licenciatura, uma pessoa ou outra área de humanidades que dê conta ali do teu conteúdo, né? Que consiga ali fazer essa visita. E que fale sobre o trajeto da obra, que crie conexões desse público com esse trabalho, não só uma palestrinha que você vai passar naquele ambiente falando, né? Você vai pegar o cotidiano daquele indivíduo, que é uma coisa que Israel trouxe também, né? Aquela pessoa que está andando ali no dia a dia, está vindo de um camelódromo, está vindo de uma feira, de um açougue, fazendo qualquer outra coisa. Você vai criar conexões daquele sujeito, que vai chegar lá com toda a subjetividade dele, com o trabalho, porque a arte, ela conecta, ela cria conexões. Então, o trabalho do mediador também é isso. Então, seria interessante, e aqui eu também vou deixar uma dica, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul agora tem um projeto muito legal, salvo engano, é a professora Simone que está à frente disso, que ela fala muito sobre educações em espaços não formais. E ela está tendo um grupo de alunos interessados nisso. Então, eu preciso contratar só alunos formados? Não, de repente você paga uma bolsa e contrata um estagiário que já está passando por essa formação dentro da Universidade Federal. Às vezes esse estagiário consegue entregar muito mais do que uma pessoa que já está formada e não teve essa formação acadêmica, né? Então, a Universidade Federal, atualmente, ela está reforçando essa ideia de pensar a educação em espaços não formais, né? Que fogem à escola, à educação e tudo mais. Então, a mediação cultural é uma ferramenta muito forte, ela é muito propositiva, ela traz um retorno social muito interessante, porque a gente começa a colocar, em uma primeira instância, pessoas em conexão com o trabalho que elas acham que elas nem servem para estar ali. Entendeu? Que elas acham que elas nem podem acessar esse espaço e que a arte é um negócio que só eruditos dão conta. Então, acho que o mediador, ele faz esse trabalho de conseguir mais um processo de acessibilizar, dar acessibilidade ao trabalho de arte, e é muito interessante vocês pensarem nisso também.
né? E aí é mais uma dica, se vocês quiserem mandar e-mail com dúvidas sobre isso, a Fundação responde, eu posso responder isso tranquilamente. Sempre lembrando aqui uma coisa importante, procurem os canais oficiais, tá, gente? Eu andei recebendo mensagens em WhatsApp pessoal, não vou responder, vou indicar de novo para voltar para o canal oficial, porque é lá que a gente vai resolver as dúvidas. Mas se precisar de indicação, de ajuda, de como pensar tudo isso, só mandar um e-mail para os canais oficiais da Fundação que a gente está à disposição. Não, perfeito. Se você depois também puder adicionar aqui os canais oficiais e reforçar, depois pode me mandar, eu jogo lá também no nosso colegiado. É importante também pensar que, por exemplo, para os bolsistas, né, ou para quem for participar de um processo de mediação, ou mesmo das oficinas, uma certificação para essas pessoas faz diferença também, né? No currículo, na trajetória, né? Um estudante, né, seja do bacharelado ou da licenciatura, já ter uma comprovação de que participou de um projeto num espaço, né? Então, no aparelho cultural oficial do Estado, financiado com recursos públicos, isso também tem um peso na formação. São essas ondas, né? A primeira onda direta é investimento no artista e nessa cadeia, né, da economia ali, no entorno desse produto cultural. O segundo são esses, dessas subjetividades, das formações, enfim, né, é marcar mesmo a vida das pessoas para além do estético poético, não é que é melhor ou maior, mas assim, são outros campos que ficam marcados também, né. Maravilha. Acabei de adicionar aqui no chat, tá? Então, Beleza. esses são os canais oficiais que a gente tem para responder dúvidas, tirar dúvidas, e é isso, gente. Eu acho que para além dessa live que fica aqui hoje, esses canais ainda continuam abertos, eles podem ser explorados mesmo, enviem dúvidas, né? Que a gente está aí aberto justamente para isso. Perfeito. Mais alguma dúvida? Eu vou só mostrar a plataforma. Obviamente, a gente pensou até as 9 horas da noite, né? Mas eu quero só mostrar a plataforma, se ninguém mais tiver dúvidas, como você acessa a plataforma, se inscreve e encontra os editais. Eu acho que é importantíssimo, né? Bom, a qualquer momento, podem levantar a mão aí. Eu vou só abrir aqui a plataforma. Opa. Eu vou só, Israel, Uhum. pedir licença agora, porque eu vou ter que entrar em um outro compromisso. Tá. E aí eu gostaria de saber alguma dúvida até o que foi falado aqui agora, porque eu acho que você vai falar justamente agora mais da plataforma e de como utilizá-la, né? Isso. Mas em respeito a editais, ao próprio objeto, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Acho que não, né? Então, gente, eu vou me despedindo aqui, tá bom? Agradeço o convite, agradeço o espaço de estar aqui e fiquem à vontade para nos comunicar através desses canais oficiais, ok? Obrigado, Israel, obrigado, Orion, obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, Renan. Sempre muito parceiro, sim. E bom compromisso para ti. Assim que o vídeo tiver publicado, eu encaminho também, tá bom? Tá bom, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Orion, tu fica conosco ou você também... Não, continua aqui, firme e forte. Fechou. Pessoal, vou apresentar a plataforma, né, para vocês ou conhecerem ou revisitarem a plataforma. Deixa eu só ver quem é a pessoa. Mais alguém quer entrar? E... Bom, eu autorizei aqui. Espero que é. Bom, vou apresentar a plataforma. Deixa eu só fechar aqui, que eu não consigo ver vocês, desculpe. E eu vou compartilhar outra tela agora, que é esta aqui. Que é a tela da plataforma Prozas, tá? Pronto. Tá aparecendo, Orion, para vocês? Sim. Beleza. Bom, para quem está chegando, né, agora, né, nessa perspectiva, né, de captar via editais da Política Nacional de Blanc pela Fundação de Cultura, vocês precisam acessar justamente a plataforma Prozas, tá? Todos os editais da Fundação estão, né, nesse espaço. Mas alguém está pedindo para entrar, pessoal.
Permitiu. Pronto. A plataforma Prozas, então, é que compila, né, estes editais lançados pela Fundação de Cultura e compila as informações, os portfólios de vocês, né, como eu já havia mencionado anteriormente. Ah, beleza, Israel, maravilhoso a live de hoje, mas e aí, né, por onde que eu começo? A ideia agora é isso, né, que vocês saiam daqui hoje, pelo menos, com o cadastro de vocês na plataforma. E não tem muito segredo. prozas.com.br, vai aparecer essa primeira página, né, de destaque, e aqui no cantinho superior direito, vocês têm a possibilidade de fazer o cadastro, tá? Então, eu vou clicar aqui, vai abrir uma outra aba, eu vou compartilhar esta outra guia, eu espero que esteja aparecendo para vocês, essa próxima. Vocês vão criar uma conta na Prozas. Vamos considerar que a Prozas é a sua rede social profissional para captar os recursos da Fundação de Cultura. Embora na plataforma não tenham apenas os editais da Fundação, tá bem? Mas é um primeiro momento, né? Eu acho que usem também como um laboratório, né? Se inscrever, propor projetos nos editais da Fundação, mas proponham projetos, inclusive para os editais das artes visuais, independente do teu próprio processo, né? Então, acho que arriscar é importante e os pareceristas, eles têm a prerrogativa de dar uma devolutiva no relatório, por exemplo. Poxa, vou me inscrever na plataforma, mas meu projeto pode não ser aprovado? Tudo bem, pode ocorrer mesmo. Ó. E não é nem pelo mérito, as vagas são escassas, né? São poucas. Mas vamos nos atentar ao que é importante também, né? Ah, sim, então, o Hiro, né, o Vitor aí tá colocando, e eu vou mostrar essas outras questões dos outros editais que vocês podem acessar. Mas, poxa, no que eu errei? Eu não passei, mas aonde que eu errei? Onde foram os meus acertos? Eu posso investir mais nisso? Sempre as equipes de avaliadores, elas precisam emitir um parecer, né? Então, considerem, inclusive, como um processo de conhecimento sobre o trabalho a partir da análise do parecer de você, né, dos pareceristas sobre a tua produção artística, né? Então, vale nos dois sentidos, né? Primeiro de captar, obviamente, todo mundo quer captar e executar o teu produto cultural, né, a tua amostra, mas, sobretudo, também entender como que funciona esse processo, né, de captação, quais são, às vezes, lacunas que nós temos, né, enquanto produtor cultural, enfim. E aí, para isso, a gente só tem que se lançar, a gente precisa se arriscar, né? Então, coloquem aí na plataforma, né, os dados, né, corretos de vocês, nome completo, tá? Tem o campo depois para o nome social, né, nos editais. Se você tem o seu nome retificado, aí coloca o seu nome aqui, né, retificado, mas as informações todas corretas com as suas documentações, tá bem? Os e-mails, né, um e-mail e a senha, né, a senha aqui para acesso da plataforma, né? Coloquem um e-mail que vocês têm acesso frequente. Por quê? Todas as comunicações feitas através da Fundação de Cultura são feitas pela plataforma Prozas. Então, vai ser encaminhado, né, as conversas ou análises ou os pareceres pela plataforma. E você pode interpor recurso, né? Às vezes precisa corrigir alguma outra informação mais lá para frente. Então, coloquem um e-mail que vocês venham a acessar com frequência, tá? Ou que às vezes fica aberto no teu celular e ele aparece ali, sempre que tiver uma atualização. Primeiro passo é mandar a documentação dentro do prazo legal, mas acompanhar o processo até a execução do termo é importantíssimo para que você não perca, né, os prazos e aí não perca o investimento, né, dos recursos públicos, tá? Então, adicionou essas informações, coloca ali, né, o seu tipo de perfil, eu havia comentado, né, lá no edital, vocês podem se inscrever, né, por tipos diferentes de perfis, então considerem isso, tá? Pessoa física, vou até eu aumentei aqui a imagem, pessoa física, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com fins lucrativos, grupo informal ou coletivo. São esses que estão permitidos nesse edital e nos editais da PNAB publicados pela Fundação de Cultura, tá bem?
Celular, CPF, os endereços, cidade e os termos de uso da própria plataforma, tá? Enquanto o Conselho tem feito um trabalho junto com a Fundação de Cultura de traçar um mapeamento, né? Nós já temos alguns dados do ciclo 1 para identificar, por exemplo, quais regiões ou quais áreas artísticas ou quais linguagens artísticas ou práticas culturais captaram um pouco mais de recursos. Então, também essas informações ajudam na construção das futuras políticas públicas para a cultura, tá? Poxa, por que eu tenho que preencher tantos campos? É justamente por isso. Esse mapeamento ele precisa existir, precisa ocorrer. Então, adicionou todas essas informações, vai clicar em finalizar, e aí vai automaticamente um e-mail para você confirmar a sua inscrição. Confirmou a inscrição? Maravilhoso. Você já está na plataforma Prozas inscrito. E aí, como que você faz? Opa, eu acho que fechou, né? Espera aí que eu vou colocar aqui novamente. E aí, como que você faz para acessar os editais? Esse é o segundo momento. Bom, estou aqui naquela mesma tela de início. Então, você vai acessar o seu perfil. Vai abrir uma nova aba. Você vai nessa nova aba, vai entrar. E aí, perfeito. Então, você vai aparecer nesse primeiro momento aqui, tá? Ainda sem a imagem de perfil, e aí você vai precisar colocar uma imagem sua, né, a sua foto de capa, a sua imagem de perfil, e opcionalmente uma foto de capa, né, de fundo. Bom, estou aqui com o meu perfil, como que eu acesso os editais? Tranquilo. Aqui no meio, né, na parte superior da página, nessa aba, esse retângulo vermelho, você tem os editais. E a partir daqui, você encontra todos os editais que estão publicados na plataforma Prozas, não só da Fundação de Cultura. Então, olhem muito, muito bem, porque vocês podem se inscrever em outros e, de repente, buscar... Eu não lembro, Vitor, se o da Funarte ainda está aberto aqui, você sabe? Ó, você pode buscar por exemplo, palavra-chave, né? Então, sim, ainda estão abertos, tá bem? Ou vocês podem, de repente, digitar Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O que eu errei aqui? Eu acho que está faltando. Peraí. Vamos pôr só Mato Grosso do Sul. Porque tudo tem que estar em maiúscula. Olha só. Então, esses são os editais abertos da Fundação. Aqueles voltados para a Política Nacional de Blanc, tem essa imagenzinha, e esse daqui com recursos do próprio governo do estado, tá bem? Bom, vamos entrar no nosso. Aqui à direita, vocês veem os prazos de inscrição. Temos uma semana aí, então é possível vocês fazerem com o tempo, né? Obviamente, apertado, mas com o tempo passível de realizar a sua inscrição, tá? Clicou em acessar, você vai ver informações mais gerais aqui na plataforma, das inscrições, atenção para o horário, tá? Ó, às 6 horas do horário de Brasília, muita gente acaba deixando para subir os arquivos mais pesados nos 45 do segundo tempo. Ocorre de muita gente perder ou a plataforma travar ou engasgar um pouco o envio por conta do fluxo, tá bem? Então, é importante que vocês já estejam cientes diante disso. E antecipem, né, as ações de vocês. Bom, aqui vocês conseguem ver, nessa caixa, né, mais em destaque ao centro, as informações mais gerais, tá? Sobre o edital, os tipos de perfis que podem se inscrever, vou aumentar aqui um pouquinho, aqueles que nós já comentamos, o total disponível para esse edital, 320 mil, e o limite por projeto, né? Então, um teto de 40 mil reais por proposta, né? Então, a pessoa inscrita só pode escrever uma vez, né? Não pode, inclusive, né, Orion, estar parte da equipe de uma outra inscrição, tá bem? Bom, o proponente, né? E aqui do lado direito você tem todas as documentações que estão publicadas lá no Diário Oficial. Então, o edital de chamamento público, que é esse edital, né, que está todo grifadinho aí, que eu compartilhei com vocês hoje. Os anexos, por exemplo, as plantas baixas, né, que o Renan e o Orion comentaram ali, do Centro Cultural José Otávio Guizo.
As documentações, aqui em cima, né? As documentações, ou, vou até abrir aqui, as declarações que vocês podem fazer de residência, que é facultado, né? Você pode ou apresentar o comprovante de residência, ou fazer uma declaração, tá? Então, estão aqui nesses anexos. Então, eles são editáveis, né? Nesse caso, os anexos são em doc, no Word. E todas as publicações, arquivos complementares, republicação digital, correções, a etapa de recursos, tudo isso vai ser atualizado aqui. Então, sempre no campo à direita. Bom, é esse edital mesmo, é isso que eu quero. Vou fazer minha inscrição. Clicar no botão inscreva-se. Clicou, você já vai para a plataforma. Aparece como rascunho, né? Alguém se inscreveu no edital e você vai agora sim alimentar a plataforma com o que você precisa. Aquelas informações que estavam ao lado direito, elas estão aqui novamente, ó, replicadas para vocês baixarem, tá bem? Então, os anexos, os editais e até o momento as plantas baixas. Lembrando, quando você envia um projeto para a fundação, esse projeto não pode ter uma adição de documentação mais à frente. Então, o produto que você vai construir e entregar, ele precisa estar pronto até o prazo final deste edital, tá bem? Bom, e aí você vai começar a alimentar a sua inscrição neste edital específico. Se fosse um da Funarte, a mesma coisa, tá? Então, com o nome, a foto, ó, tem itens aqui que estão, né, como obrigatórios e itens opcionais. Descrição e vai atravessando. Você pode, tanto aqui embaixo, clicar em próximo, quanto lá em cima, vocês podem clicar nos campos, né? Vocês vão chegar nos mesmos lugares. Então, os dados da inscrição, você vai ter que replicar, né, as informações aqui e nos documentos que vai enviar junto nos campos pré-definidos. Endereço, CEP, porque isso já são dados em específico desse edital, tá bem? Então, terminou essa parte. Observem aqui os comprovantes de residência, né, os arquivos suportados. A gente faz a sugestão do PDF, porque ele é um formato muito acessível em uma série de plataformas, então considerem, né, que nem todo parecerista, por exemplo, vai ter o Word instalado, né, ou um Excel instalado, né? Então, utilizem mesmo o PDF, é um instrumento muito mais seguro e muito mais democrático nesse sentido, né? E façam os uploads, né, dos arquivos, os comprovantes, enfim. Está bem claro, né, cada uma das abas que vocês podem fazer o preenchimento, tá bem? Uma vez preenchidas, cada um desses campos, e aí todos eles, né, estão aqui como obrigatórios, tá? Se você deixar de preencher antes de você clicar em enviar, ele vai informar de que em algum lugar você vai ter que voltar, conferir, vai aparecer inclusive em vermelho aqui, de que você precisa preencher, alguma lacuna ficou para trás, tá bem? Então pensem, né, considerem todas as ações aqui já colocadas, as informações trocadas com vocês, e preencham esses campos todinhos, e façam, e coloquem os anexos, né? A equipe aqui, né, você pode colocar o nome do profissional da empresa, ou a contratar, né? Então, nesse sentido, é possível. O cronograma de execução, considerem, e aí aqui cabe olhar o edital, tá? O cronograma de execução, ele tem 3 etapas, né? A pré-produção, a produção e a pós-produção. E quando que começa a pré-produção? A partir do termo de execução, né? Isso é importante entender, porque muitas pessoas utilizam, e aí vão considerar que a escrita do processo, eu sei que ela está na pré-produção, mas você vai colocar a partir daquele momento que está executando o produto cultural, tá bom? Mini currículo, estratégia de divulgação, enfim. Olha que interessante. O projeto tem outras fontes de financiamento. Então, se o projeto tiver, se de repente, além do espaço, você conseguiu um complemento financeiro de alguma outra instituição, enfim, de alguma doação, o edital prevê, inclusive, isso, né, de pessoa física ou não, que você coloque aí, né? Isso dá uma outra chancela também para o seu projeto, né? Então, beleza. Terminou. Isso daqui, eu e o Orion, a gente fala um bocado. Poxa, mas não coube lá no meu portfólio colocar toda a experiência da minha equipe e tudo mais. Coloque nos documentos complementares. Orion e o seu mantra.
peque pelo excesso, né? Nunca pela falta. Então, coloca aqui. Pura verdade. Então, fechou? Vai para o próximo, né? Então, vai colocar a documentação obrigatória, enfim, e vai para o próximo. Foi para o próximo, você vai confirmar, então, que as declarações todas anexadas, os documentos assinados, as cartas de anuência, a planta baixa, essas informações, né, são todas verídicas, né, feitas por você, que você é o titular de todos os dados preenchidos, né? E clicar em salvar ou enviar. Nesse caso, salvar o rascunho. Tá vendo que abriu esse campo aqui, ó, em cima, verde? A conexão está estável. Pode ser que em algum momento isso daqui trave um pouco, tá bem? Se aparecer em vermelho, você vai ter que revisar. Se você atualizar a página e o campo estiver em vermelho ali, ele desapareceu, você provavelmente vai perder essas informações quando a página estiver atualizada. Preencheu tudo, depois de salvar o rascunho, vai ter a opção de envio, né? Obviamente aqui está tudo em branco, então não é possível de realizar o envio aqui. Mas vocês viram que é muito tranquilo, né? Isso é um pouco cansativo, talvez, de preencher, por isso é importante vocês diluírem o fluxo de trabalho de vocês durante esses 7 dias e deixar, por final, acho que só detalhes muito mais textuais do que os documentos para subir, tá bem? Alguma dúvida em relação à plataforma? Eu acho que é muito tranquila, né? Perfeito. Bom, qualquer outra dúvida em relação à plataforma, em relação aos editais, vocês podem, obviamente, devem, no primeiro momento, buscar informações pelo canal oficial, né? O Renan já colocou aqui para vocês. Então, FCMS, né? Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, difusalcultural, né? @gmail.com e pelos 2 telefones. Eu vou até colocar aqui novamente para vocês. Além disso, essa troca de experiências, eu acho que é legal que também vocês coloquem no grupo do colegiado, tá bem? E a gente vai auxiliando nesses 2 campos. Então, no campo formal, institucional, que é a Fundação de Cultura, com o Orion, com o Renan, com a equipe da difusão, que puder atender. Mas geralmente são os 2 ali que estão focados aí para atender as artes visuais, né? A Groli também. Além disso, nós temos o nosso colegiado, né? O Colegiado Setorial das Artes Visuais, tá bem? Então vamos trocando essas informações por lá. No colegiado mesmo, que eu vou compartilhar o vídeo, né? Essa gravação, assim que se encerrar, amanhã eu devo subir para uma plataforma como o YouTube, e vocês vão poder rever o vídeo, né? De repente, escutarem apenas o áudio e ir preenchendo, né? Ou pensando no seu projeto a partir daquilo que foi falado aqui hoje. Mas eu, novamente, Orion, agradeço, né, a você, ao Renan, ao nosso colegiado, né, das artes visuais, e as pessoas todas que estiveram presentes até quase 10, né, aliás, 9 horas da noite, né, na verdade. Eu estou num outro fuso horário, mas que ficaram aqui por quase 3 horas, né, para a gente conseguir fazer essa força-tarefa e demonstrar de que, apesar de desafiador, não é um negócio impossível de você realizar a sua inscrição, né, e de se arriscar. Eu acho que essa é a grande proposta do encontro de hoje. A política está aí, ela foi pensada, agora muito mais especializada, né, pelos técnicos da Fundação, nessa troca que a gente tem com o Conselho de Cultura também, para os artistas visuais, sem desconsiderar o papel dos arte-educadores, né, com um valor bastante interessante para a execução de um projeto, né. Até o momento, eu acho que, específico para a linguagem das artes visuais, esse é o valor mais alto que a gente tem conseguido, mesmo assim, na trajetória, né, de ações diretas, né, de fomento direto aí da Fundação para as artes visuais. Eu acho que esse é um momento muito oportuno, né? Então, se arrisquem, tirem suas dúvidas, e cuidado com os prazos, por favor, né? A gente quer que todo mundo consiga, pelo menos, mandar a sua inscrição. A gente quer ter umas 100 inscrições, vamos supor assim, para que a gente depois possa lutar, e aí é uma briga, né, de quem vier a ser conselheiro, para que a gente consiga ampliação desses espaços, de ampliação da linguagem das artes visuais como investimento,
né, da Fundação de Cultura e como um campo econômico interessante também, né, e não só econômico, mas também é muito importante que isso faça parte, né, que as artes visuais façam parte de uma agenda, como agora o Orion, o Renan, a própria difusão tem tido esse olhar mais atento, né, para a valorização do campo das artes visuais, né. Enfim, eu acho que é isso. Últimas palavras, Orion? Vitor, Só tenho a Esther. agradecer a você por mais uma vez a parceria, né, amigo? Não, eu agradeço muitíssimo. Quem mais que está aqui na live? Eu acho que é o Aldo, a Beatriz, o Carlos Vera, maravilha. Daniel, Esther, Fernando, Jade, Maíra Espíndola, o Marcos e o Vitor novamente. Vamos que vamos, pessoal. Precisamos. Mas a gente vai se ajudando dentro das possibilidades. Tá bem? É isso. Olha, se for possível, vocês não querem abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho, não? Eu Boa acho que ideia, boa vale, ideia. né? Eu acho que vale. Eu vou até abrir aqui o campo. Pronto. Nossa, artista visual, tudo tímido. Olha aí, que maravilhoso. Muito bem. Oi, Esther! Carlos, Vitor, Marcos. Ai, bom demais. Beatriz. Nossa, o Vitor tá uma neblina aí, um negócio ótimo. Tô sem câmera. Beatriz, sem problemas, sem problemas. Vitor, você consegue ligar aí sua câmera? Qualquer coisa você fica nesse ar místico aí, tá tudo certo. Tá valendo, tá valendo. Eu vou fazer a foto, pessoal. Aí. Ah, o Daniel, agora o Daniel. Aí, ótimo. Ó, o Fernando tá até acompanhado. Bom demais. Bom, dúvidas a gente vai se falando lá no colegiado, né? Todos estão no colegiado. Fechou. Combinado. Pessoal, beijos. Espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem. Beijo, obrigado. Boa noite para todos vocês. Vou encerrar a gravação, tá? Mas ainda vou ficar um tempinho aqui. Fala alguma coisa, Esther. Saudade de você. Oi, Cara